Saúdo a todos com a paz do Senhor, podemos assentar? Hoje nós não viemos aqui falar sobre aparência e nem de performance, mas nós viemos falar sobre um tema bastante pertinente. Nós já tivemos aqui discutindo um painel sobre família e sexualidade, e o caráter, ele vem bem antes desses dois temas, né? Para você constituir hoje uma família, você precisa casar, obviamente, com alguém de caráter. E muito menos para se entregar sexualmente para alguém, você precisa estar com alguém de caráter. E o que é caráter, né? Aqui sintetizando rapidamente, brevemente, o que é caráter. Caráter é a firmeza de quem você é, primeiramente, diante de Deus. E isso é revelado com as suas atitudes. E principalmente, quando ninguém está vendo, aí revela-se o seu caráter. Então, caráter é você ser o mesmo aqui dentro da igreja, num lugar como este, onde aqui está todo mundo te vendo, seus líderes estão te vendo, seu pastor está te vendo. Então todo mundo está aqui, está te vendo, está uma maravilha. Você está como mando figurino. Isso também, caráter sintetizando é isso. E fazer o certo sem plateia, ok? Então, nós partindo para a primeira pergunta, nós estamos aqui com diversos representantes, um time de peso aqui para estar compondo este painel, de diversas regiões da nossa regional leste, com um tema e um principal desafio específico: como nós devemos viver um caráter aprovado por Deus. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: as relações sociais justificam a alteração do meu modo de ser fora do ambiente do reino? Ou seja, muita gente, ela é conforme o ambiente. Se eu estou na igreja, eu sou crente, eu coloco o meu terno, eu coloco a minha saia, então eu vou servir a Deus. Mas, se eu estou na faculdade, aí já muda o cenário. Se eu estou no trabalho, já muda o cenário, já muda a linguagem. E para debater e para nós começarmos aqui este painel, eu quero convidar aqui o evangelista Cauê, o pastor Cauê, ali de Arujá, para nos responder essa pergunta. Por favor, querido. Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Jovens de Arujá, está por aí? Bênção. Queridos, iniciando respondendo esta pergunta, as relações sociais justificam a alteração do meu modo de ser fora do ambiente do reino? Eu vou responder esta pergunta justamente com Daniel capítulo 1, porque eu acho que esse texto nos traz aí uma solução e uma resposta direta para esse questionamento. Ali foi proposto para Daniel e seus amigos um período escolar de 3 anos de preparação para antes, após essa preparação, eles estariam se submetendo a Nabucodonosor, ou seja, servir diante do rei. Haja vista que eles foram levados como escravos, mas agora, após essa escola de comer do manjar do rei, aprender sobre toda a cultura, ter o comportamento daquela nação, eles seriam se submetidos a este rei. Ali nós aprendemos que Daniel, ele não quis depender do manjar, e no texto ele diz muito claramente que ele assentou no seu coração não se contaminar, ou seja, ele não quis alterar o seu comportamento, a sua identidade, a sua visão e o seu padrão, para após a escola ter aprovação e se submeter ao rei. Ele se manteve o mesmo e o Senhor o abençoou, deu sabedoria, e por isso nós aprendemos que não há necessidade e não há justificativa para nós mudarmos o nosso padrão.
Muito bem, pastor Cauê. Pastor Paulo, o que o senhor pensa sobre isso? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom, complementando aqui a fala do pastor Cauê, eu acredito também que as relações que nós mantemos, elas não justificam a alteração do nosso modo de ser. E a base que eu trago é que nós somos luz no mundo. E a luz, ela não pode se deixar contaminar com as trevas. Então nós, nas nossas relações com outras pessoas, seja na igreja ou seja fora da igreja, devemos ser influenciadores e trazer a necessidade de que existe um modo de vida melhor para se viver, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E existe uma passagem que fica em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso quer dizer respeito que nós devemos ter posicionamento e escolher de forma sábia os lugares que nós estamos, porque se a gente não influenciar quem está do nosso lado, a gente pode deixar ser influenciado. Mas, como cristão, nós devemos manter o posicionamento independentemente da situação, da circunstância ou dos relacionamentos. Rogério, o senhor quer complementar para a gente? Saúde a igreja na paz do Senhor. Eu queria só deixar um recadinho aqui, em cima do texto que o Cauê leu aqui. Ele falou que Daniel foi levado como escravo e só foi levado os melhores. Foi levado pessoas de má índole, foram levados os melhores. Mas quantos se corromperam para comer daquele manjar? E Daniel não. Daniel mostrou posicionamento. Então é isso que falta para nossos jovens hoje, posicionamento. É só por isso. Pastor Daniel, Luciano, quer trazer algum exemplo prático dentro desse tema? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem uma fala do pastor Josué Gonçalves que diz assim: quem carrega o céu não pode deixar rastro do inferno por onde passa. Nessa fala, é uma fala bem forte, mas ele está falando testemunho. Quando José, ele chega na casa do oficial Potifar, oficial de Faraó Potifar, ele estava longe dos olhos de todos. Mas quando a mulher de Potifar vai dar em cima de José, ele faz o quê? Ele foge. E ele vai dizer para ela assim, o meu Senhor confiou tudo em minhas mãos, mas o Deus a qual eu sirvo, ele vê todas as coisas. Lá em Apocalipse, na igreja que é dirigida a Tiatira, é direcionada assim aonde da igreja do Senhor. O nosso Deus, ele tem olhos de fogo. Ou seja, o nosso Deus vê todas as coisas. Então, não importa onde estivermos, os olhos do Senhor estão nos vendo. Ou seja, na presença do líder, do pastor, ou lá no mundo aonde estiver, no trabalho aonde estiver, eu tenho que ser o mesmo crente em Cristo Jesus. Muito bem. Luciano, o que o senhor acha sobre eu me adaptar ao ambiente? Eu sendo um jovem cristão, vou à faculdade e lá os jovens que eu estou convivendo não compartilham da minha conduta, da minha religião, e eu me adapto ali para me encaixar ali com eles. O que o senhor acha sobre isso? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Assim, eu queria discordar dos irmãos para ficar aquela cara de debate, mas não está dando. Não vai ser possível agora, nesse momento. Mas adaptação ao ambiente é interessante, que Paulo traz aquela ideia de que vocês estão no mundo. Não vai dar para ficar fora do mundo agora. Estamos vivendo isso. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos nos relacionar. Só que precisa de posicionamento, como disse o pastor. Precisamos nos posicionar e manter firme nas convicções bíblicas, do que Deus tem para nós. Não é o que o irmão do lado acha, ou até, se ele achar o que a Bíblia está achando, está ótimo. Ou até que o mundo acha sobre nós, mas sim o que a Bíblia fala sobre o que nós somos. E aí sim,
Se tivermos essa certeza de identidade de filhos de Deus, nós conseguiremos nos manter firme e não nos deixar levar por esse vento de influência maligna. Muito bem, então o senhor está querendo dizer para nós, se nós nos adaptarmos ao ambiente, nós perdemos a nossa essência. Perdemos. Se nos adaptarmos ao ambiente, é o crente camaleão, né? Esse aí tem que tomar cuidado, né? Porque perde a essência. Maravilha. Wallace, eu queria Sim. até fazer um comentário Por a favor. respeito disso, sobre essa mudança de comportamento, mas antes eu quero interagir com os jovens e perguntar: quem deseja aqui ser influencer nas redes sociais? Eu faço Tem essa uma irmã lá embaixo, lá. Ah lá, viu? Tem gente, Tem gente lá embaixo, tem gente lá. com vergonha, 1, 2, não 3. levantou a mão. 4, 6, Sim, e é sobre isso que eu 12. quero comentar, nessa perspectiva da alteração de comportamento. Eu falo, por exemplo, eu sou advogado, atuo no direito criminal e eu atuo como influencer. Então, estimulando pessoas a visualizarem como que é a atuação na minha área, né? E ao mesmo tempo demonstrando como que é ser um advogado criminal cristão, né? Tem muita gente que desconhece um cristão atuando nessa área. E aí surge aquela questão: há problema de ser um influenciador? Eu desejo, o seu desejo trabalhar com isso? É um exemplo justamente porque nós vemos que algumas pessoas, para tentar influenciar outras e ganhar um certo destaque, quer mudar o seu comportamento, até mesmo agindo contra os seus princípios. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Entender que em tudo aquilo que é lícito e nós podemos trabalhar e fazer, não há necessidade de nós mudarmos aquilo que nós aprendemos, os nossos princípios. Não justifica, até porque na área que nós quisermos trabalhar, atuar, desenvolver, Deus nos abençoará sem a necessidade de nós mudarmos o nosso padrão. Muito bem. Só para corroborar com o que o senhor acabou de falar, eu trabalho numa empresa que eu recebo gente do mundo inteiro. E vira e mexe eu estou em algum restaurante, às vezes eu vou até em restaurantes, por exemplo, se eu estou com um indiano, eu vou no restaurante indiano, se eu estou com um africano, procuro aqui em São Paulo alguns restaurantes para estar junto com eles. Árabes, principalmente. E a cultura de um hindu que segue o hinduísmo é muito forte. A cultura de um árabe, muito forte. Pra você ter ideia, nós tivemos que adaptar a sala do escritório onde a gente trabalha para eles poderem fazer as suas orações. A empresa, o negócio, o business teve que se adaptar para receber esse tipo de gente. E nós, como cristãos, quanto cristãos, o que a gente está promovendo no mundo de mudança? Você, lá na sua congregação, no seu bairro, na sua congregação, no seu setor, se sua igreja fechasse hoje, que falta ela faria para a sua comunidade? Por favor, pastor. Eu gostaria de complementar, falar aqui de ambiente da faculdade, né? Comentando um pouco da minha experiência particular. Eu morei em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Rio Paranaíba, por 4 anos e meio, onde eu fiz a faculdade de Sistemas de Informação. E eu, como cristão, eu cheguei lá, eu nem tinha nada de ministério, fui como jovem mesmo. E congregava numa igreja que tinha 50 pessoas, num dia cheio. E eu vi muitos jovens da mesma idade que eu chegarem naquele ambiente, saindo da casa dos pais, saindo da sua cidade natal, chegando num ambiente novo, com pessoas novas, num local onde ninguém precisava vigiar, e acabavam mudando totalmente a sua forma de pensar. E muitos saíram da igreja e acabaram tirando férias do evangelho, vamos dizer assim. E a questão da importância do posicionamento. Eu, quando cheguei lá, eu mantive a minha posição como cristão, participava dos cultos, congregava ali naquela igreja pequenininha. Deus fez grandes coisas ali naquele lugar. Mas na faculdade faltava algo para eu poder mostrar ou vivenciar o evangelho dentro da faculdade. E eu lembro muito bem que a gente descobriu uma organização que é feita pelos próprios universitários de diversas denominações, mas que tinham
entre si alguns fundamentos de fé que eram comuns para eles todos. Presbiterianos, batistas, assembleianos se juntaram e formaram o que a gente chama de Aliança Bíblica Universitária, a tal da ABU. E eu fiz parte da ABU. E a gente fazia culto dentro da universidade, fazia estudo bíblico indutivo. A gente sentava, estava discutindo sobre algum assunto bíblico e de repente chegava um universitário, chegava e perguntava: por que eu não posso beber cerveja? Por que eu não posso ter relacionamento sexual antes do casamento? Surgiam muitas dúvidas. E ali Deus abriu uma porta para a gente vivenciar a experiência de pregar o Evangelho. E o que eu quero dizer aqui é: Deus me permitiu, fora da minha casa, fora da minha cidade natal, num lugar onde eu não conhecia ninguém, num lugar onde eu não tinha parentes, vivenciar verdadeiramente a oportunidade de viver o Evangelho, de falar do Evangelho, de conhecer pessoas que não estavam na minha realidade e de influenciar essas pessoas para entenderem o porquê da minha realidade e o porquê eu escolhia manter aquele posicionamento. Amém? A segunda pergunta, caminhando aqui, chegaram perguntas? E a pessoa te ocultou dos stories, sabia disso? Então dá uma olhada lá nos seus jovens, vê se aparece algum verdinho ou até mesmo o story lá. Mas para começar essa pergunta, eu ia direcionar ela para o pastor Daniel. Pastor Daniel, hoje nós sabemos que existe o eu da igreja e o eu das redes sociais e o eu da minha sociedade, dos meus amigos, da faculdade, enfim. A pergunta é: qual deles é o verdadeiro? Então, conforme a Bíblia, e eu vou citar de novo José, ele se manteve íntegro, não foi quando ele foi para o Egito, ele se manteve íntegro dentro de casa, porque a Bíblia fala que ele sonhava, o seu pai via nele algo diferente, porém os seus irmãos o odiavam cada vez mais, mas ele se manteve com caráter e com uma vida inabalável. Então, essa questão de, eu vou falar bem numa linguagem bem luxa, essa questão de duas caras, não convém para o cristão, o jovem cristão, porque na rede social ele é uma pessoa, dentro da igreja ele é outra. E o testemunho, onde fica? Como que um jovem sendo cristão, ele com certeza ele tem um traje diferente, isso para o jovem, né? Ele tem um traje diferente e ele caminha para a igreja e alguém que está dando um testemunho dele, por exemplo, os seus colegas de rua, os seus vizinhos da sua casa ou na faculdade, olham para ele e falam assim: mas na igreja ele é uma pessoa, mas lá na faculdade é o mesmo crente, é a mesma pessoa que eu vi lá na igreja. Então não pode haver essa dupla identidade, não pode haver essa dupla personalidade. Tem que ser uma pessoa que seja de um caráter e uma personalidade dentro da igreja e nas redes sociais, mostrando e dando testemunho que ele é um verdadeiro cristão. Luciano, como o senhor vê isso também? Que pedrada, hein? Rede social, meu Deus do céu. Quem tem rede social aí, diga amém. Amém. Todo mundo tem, né? Tá todo mundo desanimado, parece. Vocês estão aí, diga amém. Amém, graças a Deus. Você fica firme, tá? Ficou 300 só, né? Mais ou menos uns 300. Mas Deus tem muito para a tua vida ainda. Fica firme, tá? Rede social é algo muito perigoso. É algo muito perigoso. Outrora foi falado de cartão de crédito, mas o perigo é quem usa. O cartão de crédito não é o perigo. Agora, a gente pode trazer essa mesma ideia. O perigo não é a rede. O perigo é quem usa. É só usar com cuidado. Esse que é o problema. Usar com cuidado. A rede social pode ser usada para espalhar o Evangelho, para disseminar e propagar a luz de Cristo. E isso está sendo feito. A rede social pode ser usada para passar uma palavra, uma resposta de oração para outra pessoa. Você pode usar a sua rede para isso também. Só que ao ponto que você decide, porque isso é uma decisão, ser uma pessoa dentro, como a gente estava dizendo aqui, foi levantado o tema, dentro da igreja e outra fora, no sentido da rede social, isso é um perigo muito grande, muito grande. Dentro da Bíblia, só para eu ser o único a não citar a Bíblia, dentro da Bíblia, a gente vê que é perigoso ser uma pessoa frente ao profeta e outra pessoa
fora do profeta. Sabe qual é o perigo? O profeta, ele tem conexão com Deus. Deus está vendo, e nesse momento que Geazi fez isso, Eliseu também estava vendo. Então não adianta sair da presença dele e dizendo uma coisa e voltar com outra, porque foi determinado ali através do profeta que ele teria a lepra de Naamã. Então perceba o perigo de ser uma coisa frente ao profeta, dentro da igreja, e outra coisa fora da igreja. É interessante a definição que você trouxe de caráter, que lembrando da catraca da verdade, que é ética, moral e caráter, a ética são as regras, vamos dizer que seria a Bíblia. A moral é o que você é frente às pessoas, e o caráter é o que você é distante das pessoas. Mas aqui tem um paradoxo, não é totalmente escondido, porque estamos falando de rede social. Percebe? Eu sou uma coisa frente às pessoas que são do meu segmento e outra coisa frente às pessoas que não são do meu segmento. Isso é um perigo muito grande, e o fim a gente já entendeu ali com Geazi, que não é bom. Falando sobre identidade, eu já termino aqui, tem uns 3 dormindo ali que eu estou vendo já. Falando sobre identidade, fica com essa palavra na sua mente: só volta para casa quem sabe de onde é. Como disse o pastor de Guarulhos, uma pausa estratégica. Só volta para casa quem sabe de onde veio. Quem não sabe, não volta. Não tem como. Você entende que é filho de Deus? Você entendeu isto? Vai voltar para casa. Se não, do contrário, não vai. Não tem como. E para não pesar mais o clima aqui, que ficou meio pesado, já vou passar minha palavra em nome de Jesus. Jovem, você teria coragem de mostrar o seu feed para Deus agora? Meu Deus. Ou se a gente pegasse o seu feed e colocasse aqui num telão como esse aqui, bonito aqui, e começasse a rolar aqui e abrisse a legenda do seu feed, como que seria? Aquela pausa mortal. O seu privado, como que tá? O seu offline, como que tá? Por favor, Rogério, o senhor quer comentar sobre isso? Eu queria fazer um comentário aqui para a reflexão da igreja. Se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não podemos viver uma vida de mentira, uma vida que não mostra a nossa realidade, o nosso caráter. O nosso caráter tem que ser transformado. A gente adquire o caráter na infância e com as nossas experiências. No arrebatamento, quem Jesus vai buscar? No arrebatamento, quem Jesus vai buscar? O do feed, o da igreja, o da rua? Quem Jesus vai poder buscar? Fala, Deus. Você pode enganar seus seguidores, mas a Deus certamente você não vai enganar, não. Então, se sua vida online maqueia a sua fé, você está vivendo uma vida totalmente errônea, errada. Então, por isso que Deus te trouxe aqui nessa tarde, para te alertar neste ponto. Cauê, para concluir. Bom, eu fiquei preocupado aí quando falou a questão do povo segurar o feed lá para o coordenador não ver. Arujá não faz isso, né? Não, graças a Deus. Então fiquei tranquilo. Quanto a essa questão, eu acho que é muito útil tratar esse assunto, até porque é sabido que muitas pessoas às vezes têm uma vida dúbia, né? Quem conhece alguém que tem uma vida dúbia assim na rede social? Levanta a mão. Se ele estiver do seu lado, não levanta não. Aí tem pessoas que têm esse conhecimento. E o que acontece? Quando nós falamos de caráter, e complementando também o que o nosso irmão Luciano falou, o caráter ele é exteriorizado, ele é manifestado pelo comportamento. Entretanto, o caráter é algo que está no interior. Tem muito a ver com os princípios que nós temos. Então,
quando nós temos uma postura dentro da igreja, na rede social, lá no Instagram, lá no TikTok, né? Nós temos um comportamento diferente, revela que nós temos uma atitude dentro da igreja, mas caráter não tem. Porque o caráter é construído por meio dos princípios que nós recebemos. Inclusive, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 a 13, ele tem ali uma conversa com Pedro a respeito do comportamento. Com gentios você é uma coisa, com judeus você é outra. Eita! Vigia! Então nós precisamos ter esse alerta. Talvez você fala, você está ouvindo isso, está falando, não, eu tenho caráter, mas de vez em quando lá no meu Instagram, o meu feed, eu tenho uma dancinha lá que não é muito... Vigia, dá tempo de consertar essa circunstância. E tem jovem que fala assim, ó, eu sou crente, mas meu celular não é. Eu falei, oxe, não fez sentido nenhum para mim esse negócio. E os direct? E o close? Como que tá o close? Close friends. Vigia. Então, para concluir aqui, o senhor quer comentar, pastor Paulo, por favor? Uma dica para os jovens aí que tem dificuldade de lidar com o que aparece no explorar, né, no feed, né? Ah, mas isso aqui não faz parte do que eu gosto, mas acabou aparecendo. Tem um botãozinho lá que você consegue dizer para o algoritmo que você não tem interesse naquele tipo de conteúdo. Então você pode recusar aquilo que é a sugestão do algoritmo para você na rede social. E aí você consegue evangelizar o seu Instagram, consegue tornar ele crente, converte ele em nome de Jesus. E se continuar aparecendo, você tem como denunciar, né, esse tipo de conteúdo para que não apareça mais para você. Então, recursos tem, falta escolha. Muito bem. Nós falamos o que é caráter, falamos agora de redes sociais e agora trazendo a terceira pergunta para nós concluirmos aqui. O que Deus espera de mim em relação ao meu caráter, mesmo quando eu estou sozinho? Eu gostei dessa risada aí. E, Rogério, você quer começar esse ponto? Agora aqui a gente não tem plateia, não tem igreja, não tem ninguém vendo. É só o jovem e Deus, tá? O jovem em Deus é a fidelidade a Deus. Acima de tudo é a fidelidade a Deus. Por quê, irmãos? O nosso pastor Daniel ali, ele deu o exemplo de José. Ele estava num quarto com a esposa do faraó e ele não se permitiu ao pecado. Ele resistiu ao pecado. Temos um hino aí que a gente canta, nossa mocidade canta, somos resistência. Ele foi resistência naquele momento. Então a gente deve resistir às tentações. No momento que aparecer, é melhor a gente fugir dessas tentações. Não tente ser forte. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Não tentem resistam ao pecado. Fuja. Uma das palavras que eu muito escutei quando era jovem era: você não quer beber? Você não quer experimentar essa maconha, isso daqui? Resistir. Muitos optaram por seguir nesse caminho, hoje ou estão mortos ou estão onde? Estão presos. Então tem consequências as nossas escolhas. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus, mas muitos estão aonde? Ou estão presos, continuam aí largados na sarjeta. Você vê muitas pessoas jovens. E tem mais uma coisa que eu queria dizer aqui: a normalização do pecado. Hoje é permitido. Antigamente, nós somos mais velhos, né, pastor Arão? A pessoa que ia usar uma droga ilícita, uma droga ilícita, o que acontecia? Ele usava no escondido. Hoje não, eles passam na nossa frente e oferecem, para normalizar isso, para pensar na cabeça do jovem que isso não é pecado. Mas não é. O certo é certo, mesmo quando todo mundo está fazendo errado. Então, tenham consciência, jovem. Fujam. No momento que quiserem te oferecer alguma coisa que não é do nosso caráter, não é da nossa procedência cristã, fujam. Pastor Cauê, traz para a prática para nós. Na prática, o que acontece, e eu entendo a situação, não que esse entendimento é uma justificativa. Os nossos jovens, todos os dias, eles são pressionados a mudar o seu caráter e o seu comportamento. Se você não se adapta
não se comporta como o mundo, você não tem muitos amigos, portas são fechadas, até mesmo em empresas, você não tem muitos acessos, você não tem likes, você não desenvolve. É isso que o mundo estabelece, mas quando a gente permanece naquilo que Deus nos colocou, o Senhor, Ele é poderoso para abrir portas que se fecharam, amizades Ele traz as verdadeiras, Ele nos abençoa. Logo, nós precisamos entender que o que Deus espera de nós no secreto, quando ninguém está vendo, é justamente que a gente seja guiado pelo caminho eterno. E ser guiado pelo caminho eterno é andar em santificação e purificação das nossas vidas. Para encerrar, eu deixo o Salmo 139, que é um salmo que reflete e apresenta a onipotência de Deus, mas também a sua onipresença. Nós sabemos que o salmista ele está entoando um cântico falando sobre a onipresença do Senhor e dizendo: para onde irei do teu espírito? Se eu subir, o Senhor está, se eu descer também. Só que ele encerra de uma maneira tão maravilhosa que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui trata-se de secreto, mesmo que ninguém veja. Ele exalta o Senhor, porque o Senhor conhece ele por onde ele for, aonde ele estiver, mas ele diz: Senhor, vê se há em mim algo que ninguém vê. Quando você está sozinho, então o que o Senhor deseja é que nós venhamos andar no caminho eterno, em santificação e glorificação para a glória de Deus. Em outras palavras, o secreto sustenta o público. Eu queria complementar contando uma situação que a minha mãe, ela falou para mim. Uma tia dela, que era irmã da minha avó, ou irmã da mãe dela, ela tinha uma peculiaridade. E qual que é essa peculiaridade? Ela era muito apegada à etiqueta de sentar na mesa, ter o talher correto para comer, a forma certa para comer, a forma certa de se usar o lenço para limpar a boca. E um dia fizeram uma pegadinha com essa tia dela. Eles colocaram os talheres, tudo bagunçado em cima da mesa, botaram o prato para ela comer e saíram, ficaram espiando, para ver como ela ia agir naquela situação. Pois ela, mesmo todo mundo saindo do local, ela pegou, organizou os talheres e usou os talheres da forma como ela costumava usar, com a etiqueta, seguindo aquele mesmo padrão. A etiqueta que ela usava não era para que os outros vissem que ela era educada, é porque ela decidiu ser educada e trabalhar daquela forma. E um versículo que eu costumo falar quando a gente trata de caráter, o cristão ter caráter é a luta contra a hipocrisia. Aqui o antagônimo, né, de quem não tem caráter é um ser hipócrita. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, para que o que está oculto, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus capítulo 6, verso de número 6. Pastor, como é que eu consigo mudar as minhas atitudes para que quando eu estou sozinho, eu consiga agir da mesma forma como as pessoas que estão me vendo em público, eu consiga agir da mesma forma? Presta atenção nos frutos que você tem gerado. E aí a gente vem para Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Uma árvore que ela é boa, ela nunca vai dar um fruto ruim. E os frutos que o cristão tem que dar é o fruto do Espírito Santo. E lá está descrito em Gálatas 5, 22, quais são os frutos do Espírito Santo. Então você precisa analisar, as minhas atitudes, elas são... Não estamos aqui, só para ficar claro isso também, claro que estamos falando no final, encaminhando para o final, como eu disse, eu vi uns 3, agora 4 ali dormindo. Tô vendo, irmão? Acorda aí. Vamos embora. Não estamos aqui no lugar de patronos do não pecar, enquanto acusamos vocês. Estamos aqui nesta hora, entendendo que há uma necessidade
de enriquecer a tua vida com conselhos do céu, porque já passamos por aí e já fomos jovens, já passamos e sabemos como é ser. Então, entendendo, passamos e estamos tentando trazer para vocês aqui um conselho da parte de Deus, tá? E só para fechar complementar, mas quem sou eu para complementar algo que esses homens de Deus falaram? Mas para fechar aqui essa última pergunta, o que Deus espera de nós, perceba que o problema não é ficar sozinho. Escute isso. O problema não é ficar só. Isso não é um problema. O problema é o que você faz quando está. Porque Jesus mesmo, ele indicou isso com o que o nosso pastor ali acabou de ler. Assim, ó, entra no quarto e fecha a porta. Vai fazer o quê? Falar com Deus. Então o que ele espera de nós? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, Senhor. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. É isso que Ele espera de nós enquanto estamos só. Se estivermos fazendo algo muito descaracterístico disso, estamos de encontro ou contramão do que Deus quer para nossas vidas, querido. É isso. Caráter é interessante porque caráter é o que você é no escuro. Caráter é o que você é no escuro. Mas isso pode ser evidenciado e de forma negativa. Pense nisso. Qual que é a conclusão, Luciano? A conclusão é que sim, Deus, Ele tem para nossas vidas coisas grandes, mas precisamos estender as mãos para receber essas coisas grandes. E reforço de novo, quem não sabe de onde veio, não voltará para casa. Amém. Quem tem caráter, dá um glória aí. Dá um glória, irmão. Quem tem caráter, dá um glória aí. Então, nós aprendemos aqui neste painel desta tarde, já vou passar a oportunidade para o pastor Lelis, que caráter não é sobre perfeição. Caráter é sobre decisão. E quando a gente decide servir ao Senhor de todo o coração, eu sou filho de pastor, cresci na igreja e eu tive que um dia, com 16 anos de idade, vivendo esse tempo todo dentro da igreja, eu tive que me decidir para o Senhor, quem eu ia servir. E ali eu me decidi num encontro como este, num encontro promovido como este, líderes, em São Caetano do Sul, com um creio. Na época, eu me decidi ali naquele culto, não me contaminar com o mundo, e hoje eu posso dizer que Deus tem nos abençoado. Então eu agradeço aqui a oportunidade, aos meus nobres líderes aqui, obrigado, foi muito bom estar aqui com os senhores nesse painel. Obrigado.